boa tarde a todos. O meu nome é Zé Crespo de Carvalho. Tenho o privilégio de poder estar aqui a apresentar esta obra 88 Vozes sobre inteligência artificial. Uma pequena nuance que eu acho que vão achar curioso, sobre inteligência artificial e não pela inteligência artificial. Porque todos os livros que temos feito são pela saúde, pela sustentabilidade. Este é sobre inteligência artificial, porque há ainda os renitentes em relação àquilo que possa ser a inteligência artificial. Fazer o meu agradecimento a estas 88 vozes, algumas delas estão aqui presentes comigo, já vou passar a palavra a cada uma delas, e às outras que não estão aqui neste painel, mas que algumas estão por aqui, que já vi, e dizer-vos que este é um esforço que tem sido feito por nós, isto que é Executive Education, no sentido de chamarmos a sociedade civil para projetos que envolvam a sociedade civil e a sua opinião, em temas que nos parecem temas que sejam relevantes a trazer para o mercado, no geral, para o debate no geral, e que não fiquem pela frivolidade das coisas que discutimos normalmente, o futebol, ou se entrou o golo, ou se não sei o quê. Portanto, são assuntos que nos dizem respeito em termos de evolução da sociedade, em termos de futuro, em termos de, no fundo, estruturação daquilo que nós pretendemos para Portugal e não só. E, portanto, este é mais um marco importante, é uma área importante, senão não estaria aqui seguramente tanta gente. É um prazer ter-vos connosco, é um gosto e agradeço-vos por isso, por estarem connosco também. E, portanto, um agradecimento geral à sala, aos meus convidados de hoje, aos que participaram e, enfim, a todos quantos puseram todo o esforço e empenho neste livro. Não posso deixar de referir aqui a Mónica e o João, que estão à minha frente. E o Zé, onde é que ele está? Eu não sei onde é que está. Está ali, a representar a Leia. E, portanto, já vamos mantendo esta parceria sempre no ativo. E também não posso deixar de agradecer à minha Comissão Executiva e ao meu staff, porque, no fundo, são quem põe as coisas em pé todos os dias e faz porque estas coisas aconteçam. E, portanto, um obrigado a todos eles. Dito isto, eu passo a apresentar a Dulce. A Dulce eu já vou apresentar quando fizer a pergunta. Temos connosco a Dulce, começando pelas senhoras, a Luísa, o Miguel e o Luís. E cada um com sua área específica, com os seus saberes e escritos específicos. Li algumas partes de cada um destes textos e garanto que não li todos e sou completamente honesto, porque já li muitos, mas não os li todos, e perdoem-me pelo facto de não os ter lido a todos, porque são 88 e, de facto, isto é difícil. Isto é gordo e multiplicado por, enfim, esta é a quinta, é difícil de conseguir ler todos. Mas aqui o João e a Mónica leem tudo de fio a pavio e, portanto, corrigir-me-ão se eu estiver errado. A Dulce, começando pela Dulce, e depois eu vou apresentando à medida que for passando a palavra. A Dulce é uma gestora, enfim, é uma gestora de quem eu gosto muito. Porquê? Porque foi licenciada nesta casa, em Organização e Gestão de Empresas, e que tem vindo a colaborar connosco em termos de conselho consultivo. Teve vários cargos executivos, Montepio, Milênio BCP, etc. E neste momento está na Norgarante e na Luís Garante, como no Conselho de Administração. E, portanto, é uma pessoa com uma experiência vastíssima e que eu considero muito, a quem tive o gosto no outro dia de oferecer uma camisola cor-de-rosa do próprio ISCTE Executive... Está frio, mas sinceramente... do próprio ISCTE Executive Education e, portanto, temos uma relação muito interessante e eu começava por fazer uma pergunta e depois vou passando a cada um com uma pergunta. Ou nos juntamos a ela, ou nos juntamos a ela, isto em relação à inteligência artificial, e há uma coisa que é referida aqui, é que a palavra eficiência diz muito a mim, porque é uma palavra, enfim, muito de gestão de operações, e portanto diz-me muito mesmo,
a palavra eficiência, a palavra eficácia, a palavra produtividade, mas a eficiência em particular, que a Dulce usa nos serviços públicos, na saúde, na educação, na minha opinião também na justiça, porque há aqui uma série de coisas que são importantes na justiça, mas a pergunta é, como é que nós vamos conseguir, não é por palavras dizer, bom, ok, vamos conseguir mais eficiência. Na prática, como é que a inteligência artificial pode contribuir para essa eficiência? Esta inteligência artificial que nós conhecemos. Há só um parênteses que eu gostava de fazer também, é que nós temos muito a ideia de que a inteligência artificial é uma coisa que substituiu tudo aquilo que é a nossa inteligência. Não. É uma parte muito narrow da nossa inteligência e, portanto, há muita coisa que está para além da inteligência artificial connosco. E, portanto, esta inteligência artificial que nós conhecemos, como é que ela pode criar, na prática, mais eficiência? Primeiro, muito obrigada. Obrigada ao Zé, obrigada à equipa fantástica que o acompanha nestes projetos, obrigada a todos os que estão hoje aqui a ouvir-nos. Eu devo dizer que fui das pessoas que fiquei muito surpreendida quando recebi um telefonema ou um mail, enfim, a dizer-me quero colaborar neste projeto. E eu pensei, se calhar não sou a pessoa mais indicada para falar de inteligência artificial. O Zé já explicou um bocadinho o meu percurso. Eu tenho 30 anos de banca, tive também alguns anos de indústria automóvel, alguns de telecomunicações, mas de facto a minha carreira foi muito feita na banca, mas foi muito feita numa área que o Zé não referiu e que eu tenho um orgulho enorme de referir, que foi na transformação digital. Portanto, eu fui CEO do Ativo Banco, praticamente sinto-me um bocadinho a criadora daquele conceito. É um conceito completamente inovador e a inovação percorreu muito toda a minha carreira. E quando repensei melhor, não, se calhar eu até gostava de fazer isto, porque eu sou uma mulher que andei sempre à procura da inovação, à procura da novidade, à procura da tal eficiência que o Zé está a dizer, mas naquilo que se consubstancia e naquilo que se traduz em melhoria no serviço ao cliente, no serviço ao consumidor, no serviço à comunidade, etc. E, portanto, pensei, não, vou aceitar este desafio, vou querer ser uma das vozes da inteligência artificial e comecei a ler umas coisas, também, enfim, daquilo que era a observação direta da minha vida, das decisões que tinha que tomar, eu já contactava com temas da inteligência artificial. E de facto foi uma não te preocupes, não tem importância nenhuma. Foi uma agradabilíssima surpresa a colaboração que acabei por fazer neste livro. E esta questão que o Zé coloca, que é muito pertinente, ao qual ele é muito sensível, e eu também, como é que podemos melhorar a eficiência dos serviços públicos, das entidades privadas, daquilo que, enfim, é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Eu lembro-me, enfim, vou utilizar este exemplo porque foi um exemplo rompedor no sistema financeiro português. Eu ajudei a criar o primeiro home banking em Portugal. E quando se criou um home banking em Portugal, as pessoas perguntaram, o que é isto? Um banco em casa? Não, a minha relação com o banco passa por ter um gestor de conta, ir a um balcão, informar-me, ter várias informações, tomar uma decisão ou não, consoante a conversa que tenho, e de repente, isto foi em 96, vejam, nós estamos em 2023, portanto já passaram quase 30 anos sobre esta grande inovação. E, de facto, foi completamente disruptivo. Hoje, a maior parte de vocês que estão nesta sala não se lembram de ir a um balcão de um banco, provavelmente. Hoje, resolvemos toda a nossa vida de relação bancária, de relação financeira, através de uma app, através de um site, através de um contact center, enfim, de uma forma muito mais fácil, muito mais user-friendly, muito mais cómoda, muito mais prática, com muito mais informação. Vou-vos dar um dado curioso. Antes de surgir a banca à distância, as pessoas tinham acesso à informação do seu saldo bancário uma vez por mês com o extrato bancário que recebiam em casa. Quando lançámos estes novos serviços e esta inovação na banca, as pessoas passaram a ir 1, 2, 3 vezes por dia, ver qual era o seu saldo, ver se quando tinham ido almoçar, ok, gastaram aquilo, olha, já lá está, olha, não, isto afinal funciona. Portanto, mas os bancos também aproveitaram isto, porque passaram a ter muitos mais pontos de contactos com os seus clientes e muito mais oportunidades para perceber aquilo que era o seu comportamento. A inteligência artificial vai provocar na sociedade um salto qualitativo de tal dimensão e de tal inovação que vai afetar a vida de todos nós. Não há dúvidas. Eu escolhi para título uma coisa que até vinha no vosso mail e que achei de facto muita piada, que é
Não há alternativa, quer dizer, junta-te a ela, juntamos-nos a ela, ou nos juntamos a ela, ou nos juntamos a ela. E é isso mesmo que vai acontecer. Em termos de eficiência, eu acho que vai ser uma grande ferramenta de apoio àquilo que pode ser a melhoria dos processos. Porque, sinceramente, isso está provado já cientificamente, não é nada que eu traga aqui de novidade, a máquina munida com todos estes instrumentos da inteligência artificial é muito mais eficiente e mais eficaz do ponto de vista da realização de tarefas do que é o ser humano. Erra menos. Estou a falar de tarefas, não estou a falar de processos de decisão, de definições estratégicas, de construção de modelos de negócio, mas ao nível da tarefa, a máquina está provado que é de facto não só mais eficiente, mais eficaz, como é mais precisa. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto que se passou há muito pouco tempo. Nós tínhamos, no banco onde eu estive até há relativamente pouco tempo, tínhamos um problema grave com o contact center. E tínhamos filas de esperas muito grandes e 30 a 40 segundos cada pessoa que queria contactar, que tinha que estar à espera. Não tínhamos, provavelmente, o número suficiente de recursos humanos para o atendimento. E trabalhámos, juntamente, posso dizer o nome, juntamente com a IBM, foi a IBM que nos ajudou a montar, num bot, chama-se Maria, que passou a ser uma máquina. As pessoas não se aperceberam que passaram a ser atendidas por uma máquina e a nossa eficiência duplicou. Diminuímos os tempos de espera, melhorámos o nível de serviço e o nível de satisfação dos clientes. E, provavelmente, a maior parte dos nossos clientes não se apercebeu que estava a ser atendido por um bot. Era uma máquina que eu estava a receber. Nós tínhamos identificados quais eram os principais problemas e as principais questões que surgiam, portanto, a partir daí desenvolveu-se o algoritmo, desenvolveu-se a ferramenta de suporte e de apoio àquele serviço e o serviço melhorou substancialmente. Isto é um pequeno exemplo daquilo que pode ser, de facto, a melhoria da eficiência. Eu acredito firmemente que a inteligência artificial vai trazer um salto quântico naquilo que pode ser a eficiência dos processos. As organizações, as empresas e as instituições têm que acreditar e têm que, enfim, começar a definir planos de transformação, de incorporação daquilo que são estas novas tecnologias, porque, naturalmente, isto vai ser absolutamente fundamental e crítico para a nossa sociedade. Obrigado, Dulce. Vou passar à outra senhora para começarmos com as senhoras primeiro. Eu ainda sou antigo, portanto, peço desculpa. E, portanto, continuo a manter estes hábitos de antiguidade. Luísa Proença, o que é que uma diretora nacional da Polícia Judiciária, adjunta, diz-nos que não é possível combatermos o crime com meios do passado ou do presente, e eu concordo em absoluto com isto. Em que é que está a pensar, e o que é que está a pensar em utilizar como ferramentas de inteligência artificial para conseguir combater o crime de uma forma diferente daquela que combatemos hoje? Já falámos aqui de bots, não será seguramente um bot que vai despistar, e até poderia ser, no limite, que vai despistar algum tipo de criminalidade, mas em que é que está a pensar exatamente? Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais, cumprimento e agradeço o convite que me foi feito. Confesso que num primeiro momento também pensei aquilo que a Dulce pensou, o que é que eu posso dizer de inteligência artificial, uma vez que normalmente olha-se pelo prisma tecnológico e da investigação científica e técnica e portanto, não pelo meu perfil, mas, efetivamente, já vou à sua pergunta. Eu sou responsável pela inovação na PJ, à parte das outras áreas que tenho, mas a da inovação é aquela onde invisto muito mais do que é o meu tempo e de facto, a Polícia Judiciária trabalha e participa em projetos de investigação científica e técnica, de investigação e desenvolvimento, e está habituada a preparar, já está com algum hábito de preparar ferramentas que utilizam a inteligência artificial para muitas das áreas do crime. Ora, o que é uma investigação criminal? Agora não vou falar na prevenção, essa é outra questão, mas na área da investigação criminal, quando um crime acontece, temos um puzzle para montar, muito complexo. Esse puzzle
ou nós conseguimos, e isto para dizer que nós hoje, num crime que é maioritariamente digital, e é por isso que eu digo que não se pode combater o crime do hoje e do amanhã com as ferramentas que nós temos, porque o crime todos os dias também está a mudar, a forma como os criminosos também utilizam tecnologias emergentes é uma coisa que é tão assustadora como fascinante. E nós vemos que a tecnologia está disponível, não há constrangimentos de ordem nenhuma, nem financeiros, nem legais, nem de recursos humanos, não há. Portanto, uma entidade que é responsável por prevenir e investigar a criminalidade mais grave, organizada, transnacional, aquela que mexe muito com os pilares de uma sociedade democrática, obviamente que não pode passar ao lado. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer internamente? Temos várias tecnologias que que estão quase prontas e que são fruto de investigação e desenvolvimento, ou seja, é construção interna, não são soluções de mercado, interna com as universidades, já agora, e com os parceiros da indústria. São tecnologias que só estarão disponíveis para nós, porque elas foram construídas com o nosso know-how, e que nos vão permitir, por um lado, tirar partido dos dados e da informação que existe, ou melhor, dos dados, para conseguirmos trabalhar, perceber como é que as ligações se fazem e conseguir fazer o puzzle e mais rapidamente chegar a uma conclusão. A inteligência artificial, nós temos um pequeno projeto que começou há algum tempo e teve uma parceria aqui com o ISCTE já agora, que é o Balcat na área da balística. Esse projeto está agora numa fase de treino de algoritmos, portanto, teve a primeira fase, foi desenvolvida, e ele permite, em minutos, ter conclusões que não conseguia em 3 meses. Um especialista, um perito, altamente profissionalizado já e competente e treinado e experiente, estava cerca de 3 a 4 meses para identificar um invólucro explodido, qual foi a arma que esteve envolvida naquele crime. E, portanto, para aí se conseguir chegar ao autor de um disparo, por exemplo, usando a inteligência artificial, são minutos. São minutos. Depois tem uma validação humana, como é lógico. Nesta área, quando a Polícia Judiciária se vê confrontada, por exemplo, com a proposta de regulamento que vi isso do Parlamento Europeu, e foi isso que até me deu mais força para escrever qualquer coisa, realmente é muito problemático, porque uma polícia que está habituada a olhar, antes de mais, para as questões que têm a ver com a privacidade, com os direitos fundamentais, e esses são os valores que estão na base toda da atuação de uma polícia de investigação criminal, não é, para mim e para nós, aceitável que depois fique à margem todo o progresso científico e técnico. Portanto, o que eu digo sempre é, olhemos para nós todos como potenciais vítimas. Eu exijo, como cidadã, que uma polícia que é envolvida num crime que me afetou a mim, ou aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos, eu exijo que essa polícia tenha os meios para investigar. Portanto, não pode haver um desequilíbrio entre aquilo que o crime tem à disposição e aquilo que todos os outros têm para investigar e punir e realmente trazer alguma tranquilidade aqui à nossa sociedade. Portanto, nós estamos já a usar ainda em pilotos, não em real, em pilotos, em várias áreas, nomeadamente na área financeira, no combate à corrupção, para além da balística, na perícia digital forense. Há ganhos muito evidentes pela rapidez com que se consegue cruzar informação e perceber quais foram as ligações entre pessoas, objetos, locais, e muitas vezes há investigações em que até agora o arguido podia dizer não, eu não estive naquele sítio, e depois nós temos a prova que esteve, até basta ir às redes sociais, nós somos os principais apoiantes de uma investigação criminal, porque infelizmente partilha-se tudo. E hoje tudo é eletrónico, tudo é digital, redes sociais, portanto há aqui um ganho muito importante e é esse o caminho em que estamos. Obrigado, Luísa. Miguel, o Miguel é professor no Sagrado Coração de Maria,
trabalha com crianças e, portanto, está a trabalhar para o futuro deste país e, enfim, e muito provavelmente de outros países. É verdade. Enfim, eu tenho 66% dos meus filhos fora, portanto, exportei, como eu costumo dizer, 66% daquilo que fiz. E, portanto, Miguel, esta escola não é para nós. Esta escola não nos serve. Acho que é este o termo. Esta escola não nos serve. Qual é a escola que nos serve? Com inteligência artificial. Boa pergunta. Boa tarde. Primeiro agradecer o convite à organização, agradecer também aos meus colegas que estão aqui no painel e aos outros personalidades que falaram. Agradecer também às pessoas que estão aqui presentes. Esta escola que nós frequentamos não está muito diferente da escola de hoje em dia, tirando exceções. O que eu estou a falar aqui é uma generalização, e como todas as generalizações pode ser complicado. Mas a escola não mudou assim tanto. E a sociedade tem vindo a mudar. E as invenções são cada vez mais rápidas. Acho que um dos colegas fala disso. Ou seja, que as invenções antigamente demoravam 100 anos, 50 anos, 20 anos, e a escola está com muita dificuldade em se habituar a essa evolução. Eu ainda sou do tempo que a máquina de calcular se discutia se ia entrar na sala de aula e havia pessoas que diziam não, que vai estragar o cálculo mental das crianças. Se a máquina de calcular vai fazer estes estragos todos, imaginem a inteligência artificial agora. Tudo isto, a escola tem vindo a tentar adaptar-se aos tempos. Por exemplo, o plano digital, todas as alterações que têm havido nos últimos anos, tem sido uma grande evolução. E há escolas que fazem um trabalho de projeto, mesmo a nível de mudanças de metodologias ativas, onde procuramos que as crianças estejam no centro da aprendizagem, que não seja aquela escola em que o professor transmite a informação, o trabalho de projeto. Existem muitos projetos a decorrer isto. Também, por exemplo, agora os clubes de robótica vêm trazer uma nova aplicabilidade a conhecimentos que antes seria impossível. E estas alterações todas da sociedade não chegam tanto à escola. E a escola tem que ser obrigada a transformar-se. Eu acredito que a inteligência artificial, como os colegas foram dizendo, vai ser uma revolução imensa. Ou seja, daqui a uns anos, todos os jovens que saem daqui e toda a gente está a trabalhar, ou está a trabalhar para a inteligência artificial ou está a trabalhar com a inteligência artificial. Não há aqui grandes alterações. E a escola tem que ter o trabalho de preparar os seus alunos para esse mundo. E aos poucos vai criando esses projetos e vamos ver o caminho que vai fazendo. Muito obrigado. Luís Elvas, finalmente, não o último, mas obviamente a última pergunta. Investigador aqui no ISTAR, no ISCTE, e que trabalhou conjuntamente com o João Ferreira, salvo erro, pelo menos em alguns deste trabalho aplicado à saúde. Não é? Eu tive, por curiosidade, eu vou contar uma história, não posso deixar de contar. Estamos em 2023, em 2003 eu tive um aluno em sala de aula cujo pai era médico e que estava muito branco, esquálido, muito tenso e estava a consultar uma aplicação. E às tantas disse-me de viva voz, e eu estava a olhar para ele e não estava exatamente a perceber o que é que se estava a passar, estava a olhar para ele. E ele diz-me assim, eu estou a fazer uma peritonite. E eu olhei para ele assim, há qualquer coisa aqui que não joga bem, mas é um site de autodiagnóstico, qualquer coisa desse género. E ele telefona para o pai era médico, e ele descreve-lhe os sintomas, isto em plena aula, atenção, em plena aula. E eu a assistir e os outros alunos a assistirem. E o pai diz-lhe os sintomas, sim, ok, vem para o hospital, põe-te num táxi e vem imediatamente para o hospital, estás a fazer uma peritonite. E, portanto, isto há 20 anos. Ele foi operado à peritonite e, passado um mês, estava outra vez em aulas e perdeu a minha cadeira. Bom, isto para contar que, de facto, há 20 anos já tínhamos alguma coisa nesta área. O que é que o Deep Learning vem trazer aqui de promessas? O que é que
podemos antecipar em termos de saúde, tendências, padrões, combinação de dados que são muito mais rápidos, como já foi evidência anterior. O que é que podemos e em que áreas é que estamos mais à frente na saúde? Ora, boa tarde a todos. Também agradecer o convite de aqui estar presente. A área da saúde tem sempre um problema, que é, há um risco muito grande quando falhamos uma resposta. Na questão da análise dos dados, nós temos muita coisa noutras áreas também já implementadas e fazendo aqui uma analogia rápida, por exemplo, quando eu vou ao continente, o continente faz os vouchers que faz a mim, não os vouchers que faz a todos que estão aqui presentes, e faz isso com base nas minhas preferências, nas minhas escolhas e naquilo que me caracteriza. Ora, na área da saúde temos que pegar num caso muito semelhante, ou seja, eu posso caracterizar os pacientes pelas características que têm, pela forma como entraram no hospital e que valores é que os indicadores dos pacientes tinham. Nesse sentido, podemos então tirar os tais padrões, perceber também, ok, se este paciente se caracteriza com esta tipologia de pacientes, se este paciente tem certa doença, de que forma é que as características deste paciente progridem com determinada medicação. Portanto, o que é que será de esperar deste paciente? A questão da análise das variáveis também é muito interessante. Nós, com o professor João Ferreira, nos tais trabalhos que trabalhamos juntos, nós no Santa Maria, nós trabalhamos com o Departamento de Cardiologia e nós, quando tivemos acesso à primeira base de dados, apareceu-nos uma base de dados com 1.600 variáveis. Ora, é muito complicado para um médico olhar para um paciente que esteja internado há 3 meses e interpretar 1.600 variáveis. Portanto, eu creio que a capacidade computacional e a capacidade de inteligência artificial, o que vem trazer aos médicos é, primeiro, ajudar o médico a focar-se naquelas que serão as variáveis mais correlacionadas que aquilo que o paciente terá. E outra coisa que nós também notamos no hospital é, se eu tiver um paciente internado há 5 dias, se o médico quiser perceber o histórico do paciente, tem de abrir 5 PDFs. Ou seja, tem que ir a 5 documentos e ver o que é que se passa com aquele paciente. Ora, nós conseguimos, de uma forma muito rápida, fazer esse levantamento e mostrar ao médico, olha, este paciente tem evoluído desta forma e os pacientes com características iguais ou semelhantes têm evoluído da mesma forma ou de forma semelhante ou diferente. E os médicos conseguem, dessa forma, ter uma melhor percepção da evolução do paciente, também comparado com os outros pacientes que lhes são semelhantes. Na área da eficiência, pegando também há bocado na pergunta que foi feita, e no Deep Learning, nós trabalhamos muito na área da imagem. E nós, na área da imagem, trabalhamos em 2 casos muito concretos, que é as ressonâncias magnéticas e as ecocardiografias. E nós trabalhamos na parte da calcificação da válvula aórtica, e nós fazemos esta classificação automática em segundos. Ou seja, eu nem diria que chegamos a demorar 1 segundo a classificar se o paciente sofre de calcificação ou não. Ora, o médico com quem nós trabalhamos, o professor Luís Rosário, disse-me na altura que ele levava cerca de 5 minutos. Ora, se eu passo para 1 segundo, uma coisa que eu demoro em 5 minutos, estamos a falar numa redução, uma coisa de uma grande dimensão. E aí conseguimos reduzir essa eficiência. E outra coisa é que os computadores não se cansam, enquanto o olho médico se cansa. E eu acredito que a inteligência artificial pode trazer uma série de benefícios, mas sempre com um risco associado, que é quando a inteligência artificial se engana, e se engana sobre a saúde de uma pessoa. E nesse caso, e pegando logo na capa do livro, o que fica para a máquina e o que fica para o homem, eu acredito que para o homem vai ficar sempre a questão da validação. Ou seja, a máquina pode produzir determinadas respostas, pode produzir determinadas predições, determinados outputs, mas terão sempre, especialmente na área da medicina, ter uma validação do homem, de quem sabe, de quem estudou e de quem não é só treinado, que aqueles que são os casos que lhe passaram. Portanto, a inteligência artificial tem uma parte que é treinada com um conjunto de dados do passado e que vai tornar-se e vai ter sempre respostas muito mais adequadas àqueles que são os casos mais comuns. Ora, quando aparece um problema novo, vai-lhe ser difícil acertar uma resposta. Portanto...
Ok, muito obrigado, Luís. Eu vou fazer uma pergunta a todos que vai no contrário daquilo que perguntei agora. A pergunta ao contrário é, e então, de facto, temos esta inteligência artificial que nos permite levar a maior eficiência, a padrões, a rapidez, a uma série de aspectos que, enfim, fomos descrevendo. E qual é o futuro do homem, e a nós em particular, interessa-nos o futuro do homem no trabalho? Porque há quem diga que, enfim, temos o lazer pela frente e, portanto, não precisamos de fazer mais nada. Não sou propriamente um adepto dessa lógica. Há de haver uma validação humana, há de haver empatia, há de haver uma série de outras coisas que são fundamentais. Mas o que é que fica em cada uma destas áreas para nós, homens, enquanto estamos a trabalhar? Posso começar? Bom, este tema do impacto daquilo que são as potencialidades da inteligência artificial no mercado de trabalho é um tema, de facto, duro, mas é um tema que temos que enfrentar. Quer dizer, há um estudo recente da Goldman Sachs que aponta para, nos próximos 10 anos, estão em riscos 300 milhões de postos de trabalho, na Europa e nos Estados Unidos, cerca de 25% daquilo que é mão de obra. Mas também nos diz que vão ser criados outros postos de trabalho. Portanto, sobretudo, o trabalho menos qualificado tem aqui alguns riscos, é verdade, mas o trabalho qualificado vai ter aqui também outro potencial e outras oportunidades. Enfim, portanto, vão-se abrir aqui outros... Eu acho que, de facto, vai ser um salto muito grande nas sociedades, a introdução a todos os níveis daquilo que é o potencial da inteligência artificial, mas vamos ter que nos adaptar. E não é por acaso que, por exemplo, até em ambiente escolar e ambiente académico, as data science e os cursos deste género começam a ter um sucesso enorme e nós começamos a ter já muitos jovens a enverdarem por uma carreira deste género, porque para além de, enfim, tudo aquilo que os meus colegas disseram e sobretudo o tema da rapidez, que é de facto um tema muito relevante na aplicação dos instrumentos da inteligência artificial, para além da rapidez, eu destacaria a quantidade de dados que conseguem ser tratados. É que não é só o ser rápido, é rápido com milhões e bilhões de informações que vai ser buscada e a construção de um algoritmo que consegue ler de uma forma otimizada toda essa informação que depois, enfim, conduz a um resultado final que, a priori, é mais rico do que um resultado que não tivesse essa quantidade de informação como base. Eu dei aqui aulas nesta Casa de Investigação Operacional e ainda me lembro de fazer à mão os modelos de transportes e essas coisas, enfim, o Simplex, etc., que já eram, enfim, embriões de algoritmos de inteligência artificial, mas nós, enfim, quando trabalhávamos um modelo, há bocadinho falou em 1700 variáveis, mas nessa altura, quando se trabalhava um modelo com 100 variáveis, já era uma loucura. Depois vieram os computadores e, de facto, ajudaram-nos um bocadinho a resolver isso. Mas hoje a inteligência artificial vai nos permitir, de facto, trabalhar com bilhões de dados e alguns até de natureza comportamental. E eu acho que esse é um dos aspectos, talvez, mais relevantes que caracterizam esta nova realidade onde vamos ter que viver. É que, pela primeira vez, nós vamos ter uma máquina que também tem emoções, também sente, também sofre, também se alegra, também se entristece. Isto é um bocadinho estranho, não é? Isto é um bocadinho estranho. Por isso é que eu, quando de facto escrevi sobre este texto, falei muito também sobre o tema da ética e dos valores. Porque acho que a inteligência artificial, com todo o seu potencial, com todas as suas características extraordinárias, com as aplicações fantásticas que vai ter na medicina, na saúde, na segurança, na educação, enfim, nos serviços públicos, na banca, etc., vai ter esse lado terrível de ter que ter códigos de ética e de valores muito bem suportados para, de facto, não termos aqui surpresas terríveis como já temos tido. Aquilo que nós vemos que, enfim, que mais nos preocupa são as fake news e são os fake events, etc., que são de facto muito fáceis de montar com máquinas deste género e que podem levar a coisas terríveis e catastróficas, mas, de facto, ainda não há o tal código de ética e o código de valores. E eu costumo dizer que a ética e os valores são a cola da sociedade. E se nós não tivermos esta cola, a sociedade fragmenta-se.
e parte-se. E isso não é bom. Isso não é bom. Portanto, isto é um bocadinho o lado menos bom de todas estas coisas extraordinárias que ouvimos nos vários testemunhos e também no meu, e eu própria também estou muito fascinada e muito entusiasmada com as coisas boas que podem vir daqui. Mas, de facto, há também aqui um lado preocupante, quando o Zé pergunta o que é que vai ficar no futuro para o homem e para a máquina. Quer dizer, eu não duvido que o homem tem aqui um papel importantíssimo, mas vai ter que ser o homem a definir estes temas dos valores e da ética, e vai ter que controlar, e vai ter que validar, e vai ter que comandar a máquina, porque esta máquina é uma máquina muito poderosa, muito poderosa. Pela primeira vez foi possível, de facto, a tecnologia introduzir sentimento numa máquina. Isto é uma coisa verdadeiramente terrível. E, portanto, quer dizer, acho que há aqui este lado que tem, hoje em dia ainda não há supervisão sobre estas matérias, não há ainda, não há regulação, e tem que haver, porque de facto há aqui temas muitíssimo importantes e muito relevantes, e a tal cola que une a sociedade tem que existir também neste novo salto que a sociedade vai ter que dar. Bom, mas eu acredito que o papel do homem será sempre um papel de uma relevância enorme e compete ao homem, de facto, com essa tal regulação, com essa tal cola que nos vai unir, aproveitar e potenciar o lado extraordinário. O lado extraordinário é a tal rapidez e é a tal capacidade de, com essa rapidez, fazer uma leitura agregada de milhões de dados e, com essa leitura adequada, otimizar aquilo que pode ser uma decisão ou uma opção sobre uma determinada matéria. A medicina, eu fiquei muito sensibilizada com o que disse, porque acho que a medicina é das áreas que eventualmente podem dar maiores saltos com os temas da inteligência artificial, a par, enfim, todos os outros setores. Eu, só para terminar, e em termos de banca, porque, enfim, já que estou aqui a defender um bocadinho o meu setor, há na banca uma área extraordinária que vai melhorar substancialmente com a inteligência artificial, que é a análise de risco. A banca é dar crédito, fundamentalmente. A banca tradicional é receber o depósito de um lado e conceder crédito do outro. E para conceder crédito, a parte mais importante e mais valiosa e mais, enfim, que é o cerne de todo o sistema financeiro, é a análise de risco. E a análise de risco, com a inteligência artificial, pode ser extraordinariamente mais eficiente e mais eficaz e mais certeira. E isso ajuda também a ter uma sociedade melhor, porque provavelmente, enfim, não serão dados créditos nem financiamentos a quem não tiver condições para os ter, e serão dados àqueles que tiverem todas as condições. E seguramente que será melhor do que aquilo que são as máquinas atuais. Dito isto, os modelos de risco atuais são francamente melhores daquilo que eram há 20 anos. E os algoritmos são bastante mais rigorosos e bastante mais substanciais do ponto de vista de informação. Mas a introdução da inteligência artificial vai dar aqui também um salto muitíssimo relevante. Obrigado, Dulce. Miguel. O futuro, a longo prazo, acho que é difícil nós projetarmos tanto. Concordo que, num curto prazo, o que vamos assistir é, como a colega dizia, vários empregos vão desaparecer, há outros empregos que vão aparecer. Hoje, todos os dias vimos já certificação em inteligência artificial, mesmo os prómetros que se põem para saber as coisas, já há cursos sobre isso, já há pessoas a formarem sobre isso, mas eu acho que o que vai acontecer agora é uma coisa que também já li em vários sítios, que é inteligência aumentada. Ou seja, nós todos temos a nossa inteligência, com inteligência artificial temos um plus, temos um aumento de inteligência, e então cada um de nós, no seu emprego, no seu trabalho, na sua vida, vai conseguir fazer mais rapidamente, mais eficientemente, se tiver o auxílio de uma inteligência artificial. No caso da banca, no caso da polícia, no caso da medicina, são exemplos óbvios. Também no caso dos professores, ou seja, se vocês ouvirem professores a falar, falam sempre do trabalho burocrático, por aí fora. Os fazer vários relatórios que os nossos diretores nos obrigam. Preencher vários papéis. O que antigamente demoraríamos 1 hora, 2 horas a fazer, rapidamente com a inteligência artificial, temos um relatório feito. Não quer dizer que a gente deixe de fazer coisas, a gente tem que continuar a fazer coisas e temos de trabalhar. Agora, aquela parte em que temos de estar a preencher um relatório com várias coisas,
que demoramos muito tempo a fazer, de repente pode-se fazer em 5 minutos e temos mais tempo ao que realmente importa em cada uma das profissões. Na escola também, mesmo a preparação de alunos, a personalização do ensino vai ser uma coisa abismal. Já hoje em dia, com o ChatGPT, por exemplo, a minha filhota, no outro dia, tinha dúvidas e pedi ao ChatGPT para fazer uma gamificação era pronomes, não era? Pronomes indeterminantes, em que havia vários níveis e se ela acertasse, ganhava pontos, e se ela falhasse, perdesse pontos, e ele ia-lhe explicando tudo direitinho. Claro que ele enganou-se lá numa parte, temos de ter sempre esse cuidado, nem tudo o que ele diz é verdadeiro, como todas as coisas, mas de repente ele estruturou ali um curso, foi extremamente simpático, teve extremamente paciência, que nem todos temos essa virtude às vezes, e a gente pode responder a maior barbaridade do mundo, e ele diz, está quase lá, foi bem pensado, pensou muito bem, mas sinceramente é melhor isto. Tudo isto faz com que, por exemplo, na escola pode haver uma maior personalização do ensino. Reparem bem o que é isto. Um professor normalmente tem 20 e tal alunos, é um professor para 20 e tal. De repente pode ser um professor para cada aluno e o professor está mais disponível para ajudar aqueles com mais dificuldades, para orientar os projetos, por aí fora. Então, num futuro mais próximo, eu vejo que as pessoas vão ser mais eficientes, há empregos que vão desaparecer, há empregos que, se calhar, tudo que for corriqueiro, escrever um e-mail e fazer um pequeno programa de programação que um engenheiro informático faz aquilo em 5 minutos. Antigamente a gente tinha que o contratar porque não sabíamos fazer, uma coisa simples. Hoje em dia o ChatGPT também faz aquilo em 1 minuto ou 2, e por isso vai ser o futuro. Ok, muito obrigado. Miguel, Luísa? Eu acho que de facto vamos assistir a uma, não digo extinção, porque isso não acontece, mas obviamente tarefas rotineiras tenderão a desaparecer, tarefas sem valor acrescentado, e portanto a partir do momento em que, mas isso também requer que todos, nomeadamente os serviços públicos, que transitem mesmo para o digital, porque senão não temos hipótese nenhuma de fazer uso destas tecnologias emergentes, e muitas vezes eu continuo a assistir. Agora temos o PRR para a transição digital, isso tudo é uma oportunidade para nós todos, mas eu às vezes dou conta que as pessoas ainda não perceberam que é fazer de outra forma, não é digitalizar aquilo que temos e tudo isso. Portanto, se não soubermos fazer esta transição para o digital, nós perdemos esta capacidade de usar estas tecnologias emergentes, nomeadamente a inteligência artificial. Eu penso que no futuro, os jovens serão muito mais qualificados, porque a presença humana terá muito mais valor naquilo que é o serviço público, que é a minha área. E, portanto, é um mundo novo. Quando nós pensamos, por exemplo, no crime, em tudo o que se pratica no ambiente digital, com inteligência artificial, vai ser, penso eu, mais fácil de investigar, mais rápido e com uma administração da justiça mais em tempo útil. Se ela não for útil, não é justa. Portanto, eu acho que temos aqui, de facto, uma alteração grande. E nunca excluir a ideia de que as humanidades, a história, a arte, a literatura, o conhecimento, qualquer que seja a sua área, que tende a menorizar-se. Eu acho que não, nós não conseguimos dar este salto se todas estas áreas não estiverem ao melhor nível de conhecimento e de aproveitamento para depois, então, a inteligência artificial será o tal plus em todas as áreas. Portanto, eu vejo isso como fascinante, ao mesmo tempo que tem os riscos, e eu concordo com aquilo que a Dulce falou. No caso da segurança, já há vários documentos que já são orientadores, eles não são obviamente oficiais, não é? Mas já são orientadores para que as áreas que trabalham, por exemplo, na segurança, e obviamente não sei se é tão sensível como a saúde, talvez não seja, mas estamos a lidar com pessoas também, e condenar uma pessoa que é inocente é absolutamente devastador, não é? Portanto, também é uma área sensível, e já todos estamos envolvidos em trabalhos, nomeadamente há um estudo que por acaso também participei nele, embora não o tenha referido, ele está referido no texto que eu escrevi, mas não enquanto nós tendo participado também, que é o Accountability Principles for AI na área da segurança.
Se olharmos para a OCDE também tem, a Europol também tem, a Interpol também tem, ou seja, nós envolvidos nas áreas da segurança temos que ter ética, temos que ter os princípios orientadores para que não seja utilizado no mau sentido. É mesmo, eu lembro-me quando foi a explosão da internet, também havia os métodos todos da internet, havia serviço até que proibia os funcionários de ir à internet, não deixavam instalar lá o ícone para aceder à internet, porque era o medo, tudo o que lá vinha era mau. Não, aqui estamos na mesma, temos que o usar da melhor forma para que seja um excelente contributo para a sociedade, com menores riscos. Há aqui um desafio, só para terminar, eu acho que temos um desafio muito grande em termos de recursos humanos, é perceber o que é que foi a máquina que fez ou o que é que foi o homem, portanto isso deixo também para a investigação científica. Ok. Luís. Ora, obrigado. Estou seguro. Ora, o que é que eu posso dizer? Eu acredito que, eu concordo com o que o Miguel dizia, pode ser um plus para algumas profissões, mas também não deixo de acreditar que possa haver extinção de algumas profissões. E nós olhamos para tudo o que foi desde o fim do século XIX, início do século XX, forças do vapor, linhas de montagem, a robótica apareceu, tirou uma série de empregos nas linhas de montagem, mas também as tornou mais produtivas. Depois temos, enfim, uma série de exemplos ao longo da história. Temos quando apareceram os e-mails, também se perderam os empregos das pessoas que entregavam as cartas nos escritórios. Temos uma série de profissões que foram extintas ao longo dos anos, mas que as pessoas também, enfim, não ficaram sem nada a fazer. Outras profissões surgiram e se calhar surgiram para melhor e, enfim, depois isso poderá ser discutível. Na questão do plus, acredito que haja um grande plus, nomeadamente na área onde eu trabalho, ou seja, na área onde eu trabalho, que é maioritariamente com médicos, não acredito que se venha a substituir algum médico. Eu acredito é que se possa vir a substituir algumas das tarefas. Por exemplo, uma delas, nós olhamos para o panorama nacional e até internacional, claro, e nós vemos o número de radiologistas que nós temos, é produzir relatórios. E o relatório não passa muito mais do que uma série de classificações que nós fazemos a uma determinada imagem. E essas classificações nós já as conseguimos fazer com a inteligência artificial e com valores de precisão com alguma qualidade. Agora é claro, podemos tirar algumas tarefas, mas não podemos tirar o valor ao médico porque lá está, a inteligência artificial acerta com uma grande precisão quando nós falamos de casos comuns, mas falha astronomicamente quando falamos de casos raros. Portanto, aquilo que eu acredito, e sem querer entrar em repetição também com os tantos colegas de painel, é que haverá extinção de algumas profissões, mas maioritariamente haverá extinção de muitas tarefas e seguramente irá ser um plus nas decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia e a tirar-nos determinadas tarefas que se calhar, em falta de melhor termo, nos empatam um bocadinho o dia e aquele que é o nosso dia-a-dia e, enfim, conseguirmos ser mais produtivos e tomar decisões mais bem informadas. Muito obrigado. Eu pedi uma salva de palmas para estas pessoas que aqui estão e os autores. E muito obrigado a todos.